Capítulo 9. Amor de vó. Era final de janeiro quando chegamos da praia e recebemos a linda, maravilhosa e emocionante informação da Kátia e do Edson. Há um bebê a caminho. Nossa família aumentará e nosso amor também. A Kátia teve muito vômito, fraqueza, mas aguentou firme. Os primeiros meses foram bem difíceis para ela, mas a alegria era imensa. Todos os exames perfeitos. Cada ida ao médico, um suspiro de alegria. Nosso anjo crescia bem e saudável. Aos 5 meses, sabíamos que era ele que estava ali, crescendo e nos fazendo crescer. Estávamos em meio a uma pandemia de Covid. Éramos 6 adultos e a nossa belinha. Babávamos por cada experiência. Compramos todo o enxoval pela internet. Minha neta merece o melhor. Tudo lindo. Muita coisa personalizada, escolhida e mandada a fazer com todo o amor que se possa imaginar. Não saíamos e nem recebíamos ninguém. Não poderíamos nos colocar em risco e muito menos a nossa belinha. Foram feitos todos os exames, todas as consultas, tudo perfeito. Ouvir o coração da Belle foi emocionante. A Kátia, que custou a começar a ganhar peso por causa dos vômitos, estava ficando redondinha. Sentíamos muito medo pela pandemia. Precisávamos cuidar da Kátia e da Belle. Tudo o que comprávamos era pela internet e recebíamos em casa, inclusive mercado e verduras. Durante esse tempo, programamos e fizemos um chá de fralda surpresa, só nós 6. Tínhamos vários presentes para a Belle e íamos entregando e pintando o casal cada vez que eles erravam. Fizemos festa de Páscoa, de São João, Dia das Mães. Enfim, aproveitamos todos os momentos. Tiramos muitas fotos. Fizemos milhões de declarações para o nosso pequeno anjo. Sexta-feira, 24 de julho. Consulta de rotina na UBS. 29 semanas de gestação. Era um início de dia normal. Estávamos todos bem, tranquilos. Quase meio-dia eles voltam da consulta. A doutora achou a pressão da Kátia um pouquinho alta e os batimentos da Belle um pouquinho baixos. A Kátia veio em casa almoçar e após, conforme a orientação médica, deveria ir ao hospital universitário, referência nesses casos. Segundo a doutora da UBS, nada de preocupação, só precaução. O Paulinho, pai da Kátia, levou os dois para o hospital. Lembrando, estávamos na pandemia. Ninguém podia entrar com ela. A doutora deixou a Kátia em observação e o Edson e o Paulinho retornaram. Eles chegaram em casa por volta das 18 horas sem a Kátia. Meu coração ficou apertado, mas disseram que era só precaução e que ela estava bem. Deveríamos aguardar a ligação do hospital. No sábado, por volta das 11 horas da manhã, o Edson recebeu uma ligação chamando para o hospital. Nenhuma outra informação. No carro, com o coração apertado, fui tentando acalmar meu genro. Disse a ele que talvez a Kátia precisasse de uma cesárea de urgência, em função da pressão, mas que ele não se preocupasse, pois a Belle já estava bem grande e forte e tudo daria certo. Chegando ao hospital, só o Edson pôde entrar. Fiquei no hall, ligando para todos que conhecia da área da saúde, tentando descobrir o que havia acontecido. Fiquei sabendo pela minha comadre, que mora lá em Maceió, mas que é médica, que a Kátia fazia uma cesárea de urgência, pois havia uma intercorrência com a Belle. Ela estava com líquido livre no abdômen. Outra colega da Secretaria da Saúde também prontamente tentou me auxiliar. Foram minutos de solidão e desespero, mas a fé falava mais alto. Tudo daria certo.
Meia hora depois, o Edson apareceu, branco como um papel, surpreso e apavorado. Quando ele chegou, a cesárea já havia sido feita. A Kátia estava na observação e a nossa bonequinha na incubadora. As palavras dele acabaram comigo. Minha filha sozinha no hospital, passando por tudo isso, sofrendo sozinha. A única coisa que eu poderia fazer era ter fé. Pedi oração para todos os grupos e para todos os que eu conhecia. O Edson voltou para o terceiro andar e eu fui para casa. Precisava lavar as roupinhas da minha neta. Ela iria precisar. Arrumei as roupas da Kátia, comprei fraldinha para prematuro. Haviam coisas que precisavam ser feitas para que elas pudessem ficar bem no hospital. A Belle nasceu com 2 quilos, 395 gramas. Após o nascimento, fizeram um procedimento para retirada do líquido e envio para os exames. Às 18 horas do dia 25, nossa Belinha foi para a cirurgia. Ela precisava colocar uma bolsa para poder urinar. Após falar com meio mundo, consegui ficar com a Kátia, enquanto o Edson ficava no bloco acompanhando de longe a cirurgia da Belle. Terminando a cirurgia, 5 horas depois, nossa Belle havia resistido bravamente. Agora havia muito risco, mas eu tinha certeza que tudo daria certo. Não podia ficar direto com a Kátia por causa da pandemia. Sair de lá e deixá-la naquele estado era terrível. A pressão dela estava alta, o medo dela era enorme, mas a esperança também. Passamos o domingo assim, indo e voltando do hospital, tentando saber delas sem poder vê-las. Em momento algum, eu vi minha neta. A pandemia foi cruel em nossas vidas. Minha filha e minha neta sozinhas e separadas no hospital. Meu genro podia vê-las e sair novamente. Nós, nem isso. Às 7 horas da manhã de segunda-feira, recebi a ligação da Kátia e do Edson, que havia passado a noite com ela, dizendo que a Belle havia falecido. Meu chão sumiu. Como isso podia ter acontecido? A gravidez, os exames, os cuidados, o amor, tudo foi enorme. Como assim? Como pode? Por quê? Avisei minhas outras filhas, Carol e Gabi, que já ficaram desesperadas. Infelizmente, precisei deixá-las sozinha em casa e fui correndo para o hospital. Chegando lá, descobri que os dois haviam sido trocados de quarto para que pudessem ficar sozinhos. Os dois estavam deitados juntos na cama, imóveis, inchados e desesperados. A Belle havia falecido às 3 horas da manhã e eles só haviam nos avisado naquela hora. Dizer o quê? Fazer o quê? Pensar no quê? Não lembro o que eu disse ou o que fiz. Só sei que minha vida mudou naquele momento. Minha neta tão esperada, tão amada, tão desejada, não viria para casa. Não correria pela sala, não mexeria nas coisas, não diria vovó. Ela havia voltado para a casa do pai. Não sei e nunca saberei contar o tamanho da minha dor. Em momento algum imaginei que isso poderia acontecer. Afinal, Deus é bom o tempo todo, né? Por quê? Em seguida chegaram os pais do Edson e ele passou mal. A pressão da Kátia estava altíssima. O Edson não podia ser atendido, pois, segundo a direção do hospital, não teria como fazer uma ficha para o nome dele em um hospital materno. Os pais dele o levaram para o pronto-socorro e em seguida para a casa deles por algumas horas. Eu fiquei com a minha filha, tentando ajudá-la, dar forças, quando na verdade eu não tinha nenhuma. O cartório só abriu às 13 horas. E só então o Edson conseguiu registrar o nascimento da Belle, após 10 horas da sua partida. Após o registro,
Precisava levar de volta para o hospital para fazer a documentação do óbito. A burocracia submete as pessoas a processos muito dolorosos. Somente após isso conseguiria fazer os trâmites para o enterro. Confesso que já perdi muita gente, já chorei muito e já fiz muita coisa dolorosa que não gostaria. Mas nada foi tão dolorido, horrível e sem nexo como escolher o caixãozinho branco e a coroa de flores para minha amada neta. Nunca pensei que isso pudesse acontecer. Porque na minha família, minha filha precisava passar por isso. Voltei para o hospital e fiquei com a Kátia. A pressão dela, apesar de toda a medicação, não havia normalizado. Eu precisava ter forças para cuidar dela. Ela não queria mais viver. Seu mundo cor-de-rosa havia desabado. Em sua dor, nada mais importava. Na minha, havia algo muito importante. Ela, a minha filha amada. No dia seguinte, terça-feira, a Isabelle foi enterrada. Com ela, grande parte dos nossos sonhos e propósitos, da nossa visão do amanhã. Não fui ao enterro. Fiquei no hospital com a Kátia. Ela precisava de mim. Em vários momentos, ela disse que não queria mais viver. Minha dor não tinha tamanho. Minha alma e meu coração doem escrevendo esse capítulo. As lágrimas me atrapalham, pois é impossível não reviver aqueles dias que mudaram nossas vidas tão drasticamente. Chegou um momento em que eu disse a ela que se ela se entregasse eu não resistiria. E era verdade, do fundo do meu coração. Em 4 anos eu perdi a minha mãe, 2 irmãos e a minha neta. Não havia mais espaço para dor no meu coração. Se ela se entregasse, eu explodiria. Não fiz chantagem, não menti. Fui sincera, não tinha mais forças. Depois disso, ela tentou melhorar um pouco, e eu sei que foi por minha causa. Na quarta-feira, 2 dias depois, ela teve alta, mas ainda não estava bem. Trouxemos ela e o Edson para nossa casa. Colocamos eles no nosso quarto. Trouxemos a cama da casa deles para dormirmos na sala. A Kátia tinha todas as dores emocionais, mentais e físicas possíveis. Peito cheio de leite, um corte enorme na barriga e sem o seu amor, a Isabelle. A pressão dela subiu ao extremo muito rapidamente e após a medicação baixava de uma vez só. Eles não saíam da cama, não queriam comer, falar, tomar banho, tomar remédio, enfim, nada que pudesse significar que ainda estavam vivos. Foram dias horríveis. Eu, às vezes, o tratava com todo o amor do mundo, tentando compreender a dor. Mas, às vezes, precisava ser dura para que eles fizessem o mínimo. Afinal, não podia deixar eles se entregarem à dor. Durante o mês inteiro, a pressão da Kátia oscilou de forma inacreditável. Eu fazia uma lista de horário e da pressão dela. E sempre ligava para minha comadre em Maceió para perguntar o que fazer. Agradeço em meu nome e em nome da Kátia por todo o suporte prestado pela doutora Nêmora. Acho que foi isso que salvou a minha filha. Além, é claro, do nosso amor e do amor de Deus. Enquanto o tempo ia passando, outras providências precisavam ser tomadas. Desmanchar o quartinho que estava pronto, tirar o castelinho rosa pintado na parede, doar, conforme a vontade da Kátia, todas as coisas da Isabelle. E Deus foi me dando colo, me carregando, porque eu, sinceramente,
acredito não ter essa força. Hoje, 2 anos depois, minha filha é outra pessoa. Uma mãe dócil que fala da filha com amor incondicional e que tem saudades e lembranças lindas dos 8 meses que a Belle passou conosco, ainda que tenha sido tão breve. Eu também acho que mudei muito. Hoje já não tenho um sentimento de injustiça ou do porquê comigo, porquê com a minha filha. Confesso que não entendo, mas aceito que Deus tem um propósito para tudo que faz. Consigo imaginar o rosto da minha neta, apesar de não tê-la visto. Imagino ela brincando com outras crianças no céu. E sempre peço que Nossa Senhora cuide, proteja e até dê o colinho que eu não pude dar. Sou uma avó de anjo. Fui privilegiada por ter um anjinho convivendo conosco por 8 meses. A dor foi e sempre será imensa, mas o amor e a certeza de que ela está bem sempre serão maiores. Amo você, minha doce, amada neta Isabelle, minha estrela mais brilhante, meu anjo mais puro e lindo.